Bem-vindos ao IadaCast, seu podcast sobre educação e tecnologia. Eu sou a Tamini e hoje vamos falar um pouco sobre jogos eletrônicos e o poder de aprender com eles. Mas antes, vou pedir pro pessoal se apresentar e dizer qual foi o jogo que eles mais jogaram durante a adolescência ou que eles jogam até hoje. Oi, eu sou a Aninha e você fez uma pergunta muito difícil. Mas eu acho que durante a adolescência eu tinha um PlayStation 1. E aí os jogos que eu mais joguei foi Crash e Need for Speed, talvez. Não sei, não tenho certeza. E aí galera, eu sou o Elvinho e eu joguei muita coisa. Pra quem conhece vários jogos de RPG, joguei Final Fantasy muito tempo. 7, 8, 9, nossa, clássicos. Jogo FIFA até hoje. Nossa, muita coisa, nostalgia. E aí, turma, aqui é o Jerônimo e eu também joguei muitos jogos. Eu não jogava tanto na adolescência, não era uma criança que jogava tantos jogos eletrônicos assim. Mas eu lembro bastante dos jogos de corrida e jogos de futebol, por acaso, que eu acho que eram os mais famosos na época e eu juntava com meu irmão e acho que era mais um interesse muito influenciado pelo meu irmão, sabe? Porque ele jogava e eu via sempre ele jogando, e aí eu ia jogar junto, e ele já tava jogando, eu jogava o jogo e ele tava jogando, né? Um jogo que eu mais jogava eram aqueles jogos meio de quebra-cabeça, de você juntar meio de jogo da memória, jogos assim, Mahjong, essas coisas assim. Eram meus jogos favoritos e ainda são até hoje. Bom, mas existem alguns jogos, né, principalmente até desses que a gente falou, que eles não foram criados com o objetivo de ensinar alguma coisa. Eles foram feitos apenas pra gente passar um tempo, né, como por exemplo o Mahjong, o Candy Crush, o Pokémon Go. Mas será que dá pra aprender com esses tipos de jogos? Eu acho que dá. Eu acho que todo tipo de jogo você consegue aprender um pouquinho. Eu, por exemplo, o pouquinho de inglês que eu sei foi por causa dos jogos, né? Porque todos os jogos são em inglês, assim, e você precisa ir lá, dar uma pesquisada em alguma coisinha, começa a associar palavras, frases, assim. Às vezes até o áudio, às vezes você consegue ouvir algum personagem conversando. Então eu acho que isso é uma das coisas que dá pra aprender, assim, por exemplo, jogando, assim. E aquele negócio, você aprende por aprender, você nem sabe o que você tá aprendendo. Então, me ajudou bastante, assim, no inglês, assim. Foi legal, interessante. Eu como fiz minha formação em física, né? Eu lembro que um jogo que era bastante referência pra gente, por exemplo, ensinar lançamento, essas coisas assim, era o Angry Birds. Não é o intuito do jogo, mas ele acabou sendo um jogo que virou bastante referência, assim, pra gente. Então, eu acredito que dá pra aprender mesmo bastante coisa. Eu acho que a gente faz associação de palavras, então você pode aprender uma nova língua. Tem gente que aprende até japonês, porque tem vários jogos que já vêm em japonês, assim. Com certeza, absoluta certeza, dá pra aprender muita coisa em jogo. A grande sacada dos jogos é que sempre tem um objetivo, sabe? O que torna o jogo legal é que você tem umas regras a cumprir e tem um objetivo a ser alcançado, então você é muito motivado a ficar imergido naquela experiência. Então isso vai fazer você aprender tudo que está relacionado àquele jogo. Então, por exemplo, fala um jogo aí qualquer. Candy Crush. Candy Crush, nunca joguei. Eu já vi, nunca joguei, cara. Eu já vi que é o joguinho do Facebook, né? Tem no Facebook e tem pros celulares agora também. É um jogo, ele é mais de... você tem que combinar alguns elementos, então ele é meio que um quebra-cabeça. Você vai trocando peças de lugares pra combinar alguns elementos, e aí quando você forma uma linha, forma uma quantidade X lá de elementos, você meio que elimina aquela linha. Esse jogo tem diversos temas. Sim. É tipo o Tetris. Tipo Tetris. Acho que é inspirar no Tetris, a galera vai deixando mais bonitinho, né? Vai deixando... Colocando outras temáticas. Aí tem um docinho, não sei o que de Crush, é porque tem uns moranguinhos, sei lá. Sim, tem docinhos mesmo, balinhas. Chocolate. Entendi. Então, aquilo você fala assim, não é um processo, talvez, que as pessoas normalmente tragam pra percepção. Mas você tá pensando em como que eu vou encaixar aquele docinho que tá caindo pra que monte a linha, pra cumprir o seu objetivo. Você tá super ativo, o seu cérebro tá super ativo naquele momento pra entender as melhores formas, as melhores possibilidades que você tem pra encaixar uma coisa ali e outra. Então, acho que cognitivamente você está sempre ativo no jogo. Isso faz você aprender. E, além disso, coordenação motora fina, que eu acho que, principalmente esses joguinhos eletrônicos, que normalmente você tem que manusear algo,
né, o controle no videogame, ou até mesmo os dedinhos no celular ali, aumenta muito o seu, enfim, a sua coordenação ali pra conseguir jogar esses jogos. E acho que, por exemplo, o Candy Crush mesmo deve ficar mais rápido com o tempo, não sei? Começa a cair mais rápido? Não. Não, na verdade ele não cai. Ele já tem vários doces na tela de várias cores e aí você tem que alinhar os que são das mesmas cores. Tá, então você tem um espaço pra manipular os doces ali. Tá. E aí ele vai repondo ao longo do jogo, né? E esse repondo, ele só popa na tela, não cai, não faz nada. Ele tem alguns... ele pode vir do lado, pode vir de cima, pode vir de alguns... Dependendo da fase que você tá. É imprevisível. Não, depende da fase que você tá, né? Se você tá numa fase ele vem de cima, ele vai vir sempre de cima. Mas a ideia ali é você fazer a combinação mesmo, né? Então eu acho que essa coisa de você analisar todos os elementos que estão na tela, porque aí quando você combina 3 doces, tem uma pontuação. Quando você combina 4, ele te dá um elemento especial que já faz alguma outra coisa. Então eu acho que essa associação do que tá na tela e o cognitivo ali, né? Do que você vai fazer, qual que é o melhor movimento que você vai fazer, talvez realmente não seja uma coisa que... Ai, nossa, estruturou super o pensamento, foi consciente e tudo mais, mas não deixa de uma criança ou um adulto, ou sei lá, enfim, quem tá jogando ali aprender alguma coisa também e fazer associações diferentes, né? E a possibilidade que você tem também de aprender, se caso você decidir. Um jogo é sempre um jogo, então pode ser que você jogue, como a gente falou aqui, o Candy Crush, por exemplo. Certeza que como ele tem milhões de jogadores, tem muita gente que joga só por jogar e não pensa, mas existe a possibilidade, provavelmente os melhores jogadores, eles pensam sobre o jogo. Um exemplo que eu tava vendo, que acho que vocês todos jogam, né? O Clash Royale. Cara, eu jogo Clash Royale, tipo, por jogar, assim, nunca pensei em estratégia. Eu falei, escolho umas cartas lá e vou jogando e tal, não sei o quê. E aí, outro dia apareceu pra mim uma propaganda no YouTube, um vídeo patrocinado, assim, de pessoas jogando. E aí eu fui cair na besteira de assistir o vídeo do YouTube de um gamer aí jogando Clash Royale. E, cara, eu olhei, assim, a mentalidade que ele tinha pra montar o deck, pra pensar nas cartas que ele ia jogar durante o jogo que ele tinha, pra pensar em jogar uma carta, pra tirar a carta do outro e ele já entender o deck do outro. Cara, uma estrutura super legal, assim, interessante mesmo, um processo muito legal, que dá pra você se aprofundar, sabe? Então isso é muito legal que tenha possibilidades aí nos jogos, de forma geral. Então, às vezes parece que não é fácil, então, a gente perceber quando a gente tá aprendendo de fato com algum jogo, né? Se a gente não tiver esse aprofundamento, né, nesse jogo, que nem o Gera comentou ali, ou até, por exemplo, pra ter aprendido inglês. Acho que o Elvis também, na época, nem se ligou que tava aprendendo inglês, né? Só queria falou, passar a fase. Tinha o objetivo só de passar a fase, só aprendeu aquilo pra passar a fase, mas hoje consegue parar e pensar, né? Nossa, eu aprendi aquilo por causa do jogo, que tinha aquela frase, aquele cara falava aquilo, né? Só esse negócio do inglês, eu lembrei agora que quando era pitoquinho, acho que foi minha primeira experiência com jogos assim, foi com o Game Boy Color. Aquele Game Boy Color. E a primeira fita que eu tive foi o Pokémon Yellow. E veio em inglês. E, cara, não sei se vocês já jogaram e vocês lembram do Pokémon Yellow, tem aquela parte lá, acho que é no terceiro ginásio, que você tem que entrar no navio. E aí tem um carinha na ponta do navio lá, e você tem que conseguir, eu acho que você tinha que pegar o Bulbasauro antes, alguma coisa assim, pro carinha sair do caminho. E não dava pra você avançar sem entrar no navio. E o carinha ficava no caminho, mas o carinha falava pra você o que você tinha que fazer. Só que eu não entendia nada. Rapaz, eu fiquei naquilo, mas fiquei tentando, porque eu não sabia inglês. Mas aquela interação foi me ajudando a tentar entender aquilo que ele tava falando. E óbvio que eu não percebi que eu estava aprendendo alguma coisa ali, mas consegui passar a fase depois de muito esforço, de muita interação. Mas, de novo, se eu só tivesse que aprender aquela frase em inglês, não fazia muito sentido pra mim na época. Uma criança, um pitoquinho lá, não faz sentido nenhum. Agora, eu preciso aprender que escrever essa frase porque eu quero passar essa parte, sabe? Jogo. Eu quero entrar nesse navio, cara. Esse movimento acho que é poderosíssimo. Já aconteceu comigo algo parecido, só que foi mais difícil ainda. Eu tava jogando Final Fantasy IX e ele era inteiro em japonês. E eu não tinha conhecimento nenhum em japonês. Nossa, mas japonês também. Aí... já é outro alfabeto. Aí tinha um carinha lá que você conseguia derrotar ele só com um poder específico.
Sim, você tinha que ter alcançado tal nível pra derrotar aquele carinha. E aqueles caracteres lá, e você tinha que mudar umas gemas pra mudar o poder que o seu carinha tinha lá na hora e tal. E tinha os caracteres japoneses lá, que eu não sabia nada. Aí eu comecei a anotar todos os caracteres japoneses, procurar na frase do cara e testar todos os poderes até eu conseguir falar assim, não, é isso que eu preciso no final. Nossa, demorei. Demorei. E tudo isso a gente tá falando de uma época em que não tinha internet pra pesquisar também, não né? tinha os detonados, né? Às vezes até tinha, mas não era tão fácil acesso. E quando tinha, às vezes, era naquela revista que você ia na banquinha, comprava a revista e ficava lá um tempão. E, nossa, eu sofri. Mas também existem alguns outros tipos de jogos, que são jogos educacionais, que eles foram criados com a proposta de ensinar de fato algum conteúdo, como por exemplo matemática. Geralmente o exemplo mais comum é de matemática. E eu lembro de um jogo que eu jogava na escola, que ele era uma nave espacial e a gente tinha que resolver algumas contas matemáticas para colocar combustível nessa nave para ela ir para um outro planeta. Na época, assim, eu lembro que eu jogava, mas não era um negócio super empolgante, do tipo, que legal, tô jogando um jogo aqui. Vocês conhecem algum outro jogo também relacionado, educacional, assim, com a proposta de ensinar? Que outros jogos vocês conhecem? Vocês conhecem algum? Já trabalharam com algum? Já usaram algum na infância ou já usaram algum em sala de aula? Eu lembro que eu jogava alguns jogos de matemática, assim. Não lembro o nome de nenhum, assim, porque eu acho que, não sei, não era uma coisa talvez tão marcante. Mas eu lembro que eu gostava muito de uns jogos de matemática, mas só porque eu era muito boa. E aí, às vezes, eu conseguia fazer as contas mais rápido. E aí, eu ficava super envolvida. Mas eu jogava um que as contas iam caindo e você tinha que colocar o resultado rápido. E se você não colocava o resultado rápido, aí ele tinha meio que uma ideia que nem o Tetris, sabe? As coisas iam caindo e aí ele ia subindo até a hora que encostava numa linha lá e você perdia. Então ele ia contando o tempo e o tempo que você conseguia resolver as contas e tal. E aí conforme você ia resolvendo as operações, ia assumindo algumas coisas de baixo. Enfim, mas eu não tenho a menor ideia do nome. Existem alguns outros jogos que ajudam as crianças, por exemplo, a gente a digitar mais rápido. Então também ele tem um pouco essas ideias, né, de letrinhas passando pela tela e você tem que encontrar as letrinhas ou você tem que digitar as palavras, o texto. Enfim, e eu acho que eu joguei alguns jogos de biologia também. Eu não sei porquê, eu tô com uma memória de que tinham animaizinhos, que você tinha que combinar animais, mas eu não... Tá difícil lembrar aqui. Faz muito tempo, mas com certeza esse também não foi um jogo tão envolvente. Ele não gerou nenhuma coisa ruim em mim pra eu lembrar e nenhuma coisa muito boa. Foi só algum joguinho. Mas, curiosamente, né, eu não jogava esses joguinhos na escola. Eu estudei em escola pública minha vida inteira e acesso a computador, internet, essas coisas era zero. Então, o que eu acabava fazendo era em casa mesmo, né? Meu pai comprou um computador pra gente, a gente tinha internet de escada. Nossa, dava meia-noite do fim de semana, era uma briga, eu e o meu irmão, porque a gente tinha o tempo, a gente virava à noite, aí cada um tinha 1 hora pra usar, aí eu usava 1 hora, ele usava 1 hora, e a gente ia revezando, a gente ficava até 6 horas da manhã, era muito engraçado. E aí, nesse meio tempo, eu jogava algum desses joguinhos. Eu acho que a Eliana tinha um site também que tinha joguinhos, e aí alguns eram educacionais, essas coisas assim, mas era... Nossa, tá tão distante. Preciso dar uma pesquisada nisso de novo. Jogos educacionais eu não lembro de ter jogado assim, nossa, esse jogo é educacional mesmo, assim, ele tem um objetivo de alguma coisa. Mas um jogo que eu gostava muito, e pra mim, na minha visão de hoje, me ajudou muito com pesquisa, em saber as coisas assim, foi Carmen Sandiego. Pra quem não conhece aí, Carmen Sandiego é uma ladra de relíquias, assim. E no jogo dela, ela acaba dando umas dicas de onde ela pode estar. E aí você tem que procurar. E aí ela muda de país, tá em tal rua, tá em tal cidade. E aí você tem que ir meio que pesquisando a bandeira do país, um mar específico do país, assim, rio. E aí você acaba fazendo uma pesquisa de história, assim, de geografia dos lugares e vai indo, até conseguir encontrar ela, assim. Mas ela sempre escapa. Ela é complexo. Eu tive pouquíssimas experiências com jogos educacionais. A única que eu lembro mesmo
Eu acho que foi a única relevante, por isso que eu lembro. Podem ter existido outras, mas não foram relevantes. Foi com digitação mesmo. Quando eu tinha, sei lá, tava começando a mexer em computador mesmo, 12 anos, 13 anos, sei lá. Queria aprender a digitar, eu via as pessoas digitarem, eu queria aprender a digitar, eu digitava meio errado. Não é errado, né? Falar que digita certo ou errado. Mas eu digitava, de forma ineficiente. Aí eu queria digitar com todos os dedos e tal, eu via o pessoal usando todos os dedos, não sei o quê. E aí, foi de novo, né? Pesquisando no Google, vendo como que eu conseguia aprender a digitar. E fui estimulado por um jogo. E aí, não lembro que jogo que é mais, não... Se eu vê-lo, talvez não reconheça. Mas me envolvi muito, isso me ajudou muito, sabe? A colocar os dedos no lugar certo. Daí que eu descobri que o chanfradinho no J e no F era pra você colocar o indicador e tal. Foi através desses jogos. E aí comecei a usar pra digitar com todos os dedos. E isso me ajudou muito. E hoje facilita muito a minha vida conseguir digitar de forma mais eficiente, assim. E decorar o teclado, sabe? Conseguir digitar sem olhar o teclado. E foi muito estimulado numa pegada muito de jogo, assim. De objetivo a ser alcançado, de telas, letras aparecerem mais rápidas e tal. Envolvido no contexto de jogo. Eu acho que tinha alguns jogos do PlayStation 1 que eram relacionados a desenhos da Nickelodeon. Então tinha dos anjinhos e tudo mais. E aí, como eles eram, né, para crianças mais novas, mas eu já era um pouco mais velha, assim... eles tinham muito esse objetivo de ser educacional, sabe? Então, ele mostrava vocabulário, eles falavam uma frase e aí aparecia tudo na tela bonitinho, assim, de tipo, você tem que clicar na hora certa, enfim. E eu acho que isso também ajuda muito a você estimular e aprender uma nova língua, né? Então, acho que lá na época, eu era um pouco mais velha, mas as crianças mais novas, que talvez já estavam aprendendo inglês como uma língua nativa, esse era o propósito deles, né? Mas ainda assim, foi uma coisa, acho que muito sutil, assim, no jogo, sabe? Mais uma vez, eu não percebi que eu estava aprendendo, né? Então, eu não sei se esse jogo também tinha um intuito de ser educacional ou não. Mas eu tenho uma lembrança grande. E hoje em dia, tem bastante jogos assim. Então, acho que se a gente procurar no celular, tem vários, né? Tem vários jogos que são de contas de matemática. Tem jogos que é para você digitar mais rápido. Enfim, tem jogos que, inclusive, querem ensinar programação, ensinar lógicas de sequências e tudo mais. Hoje em dia, acho que é mais tranquilo de encontrar na internet, né? Bom, eu vou contar um pouquinho da minha experiência com esse meu jogo, então. Que, na verdade, eu não achava ele nem tão legal, nem tão chato. Era uma coisa assim, meio... tá lá, tem que fazer, vou lá e faço, sabe? Era meio assim na escola. Mas, o que eu vejo desses jogos com propostas educacionais é que eles acabam fugindo um pouco... eles trazem alguns elementos dos jogos, né? Que é você passar de fase e tal. Mas é difícil a criança, o aluno, se conectar de fato com aquele jogo, né? Por exemplo, Candy Crush, quando a gente vai jogando, né? A gente vai criando uma empatia ali tem alguns personagens, você vai criando uma empatia, você vai jogando cada vez mais. Pokémon GO, você tem ali o personagem, você tem super empatia ali pelos Pokémon, você gosta cada vez mais dos Pokémons. Mas esses jogos educacionais, eles acabam fugindo um pouco, né? Eles acabam fugindo um pouquinho, né, da empatia ali. Agora, esse jogo que você falou da Nickelodeon, né, que aí tem um personagem ali que tá te ensinando alguma coisa. Então, é um personagem que provavelmente a criança já gosta daquele desenho, então já tá inserida ali e fala, nossa, que legal, eu vou ajudar aquele personagem a fazer alguma coisa. E tem alguns jogos educacionais... que o pessoal desenvolve, né? O pessoal desenvolve aí nas universidades, as empresas acabam desenvolvendo alguns jogos e acabam esquecendo dessa coisa da empatia, né? Como a gente já falou da empatia em sala de aula para ensinar coisas, um jogo educacional a gente precisa pensar também na empatia com o personagem, na empatia com as coisas, né? Então, acho que eu vejo... alguns jogos educacionais eu vejo meio assim, com receio, né, a princípio, mas depois de conhecer o jogo, a proposta do jogo, depois a gente vê que ele é uma proposta mais legal, mas que eles acabam pecando por essa falta de empatia mesmo, né?
E aí, a gente já falou aqui de vários elementos, né? Existem alguns elementos que deixam os jogos, né? Sejam eles educacionais ou não, que deixam tanto crianças quanto adultos super empolgados, né? Sei que aqui todo mundo joga Pokémon GO também, né? Todo mundo gosta do Pokémon GO. E um desses elementos, né? Um desses elementos que a gente pode falar é a possibilidade de testar. Então, por exemplo, quando a gente tá lá na digitação, a gente começa devagarzinho e aí a gente erra e a gente volta e faz de novo, volta e faz de novo. Ou, por exemplo, no Pokémon, né, pra capturar um Pokémon, a gente joga lá uma bola de um jeito, não foi. Então, tem que tentar jogar mais pro outro lado, né? Esse é um dos elementos de jogo que é a possibilidade de testar. E para esses elementos de jogo, a gente dá o nome de gamificação. Então, a gente tem usado a gamificação não só dentro dos jogos, a gamificação dentro dos jogos, né? Que é você tem um objetivo para cumprir, você tem fases, você tem coisas para você cumprir ali dentro de um jogo. E aí, a gente está trazendo a gamificação para o contexto educacional mesmo, né? Para você aprender coisas. E para aprendizado de línguas, a gente tem usado, né? A gente tem usado para várias coisas, até no ensino de programação, como a Aninha falou. Então, quais outras possibilidades? Eu falei do teste, né? Quais outras possibilidades dentro da gamificação que mais chama a atenção de vocês? Que é o que mais chama a atenção dentro de um jogo, que te deixa mais preso dentro de um jogo, né? Quais são essas outras coisas que a gente pode usar dentro do aprendizado, que é usando a gamificação? O que eu gosto muito de jogo é que ele te dá a possibilidade de imaginar, emergir numa história e emergir numa situação e tudo mais. E essa possibilidade de você sair da sua realidade e entrar em outra realidade, que é o que acontece com séries, acontece com filmes e acontece muito com jogos, porque você atua, né? A diferença de séries e filmes é que você atua naquela realidade imaginada. A ideia de você sair do seu espaço, de onde você tá, né, da sua realidade, e emergir numa outra realidade, ou imaginar mesmo, de fato, alguma outra situação, eu acho que é uma possibilidade enorme que a gamificação te dá, sabe? Porque você fica muito entusiasmado dentro... Você tem a possibilidade de criar uma história, e essa história pode ter elementos que envolvam muitas pessoas que estão naquela história, e aí você tem a possibilidade de colocar elementos ali que são de aprendizados, de fato, sabe? Não simplesmente só imaginação, ou só uma ficção, ou só o que for. Você aproveita a possibilidade não necessariamente da ficção, mas da imaginação mesmo, e para trazer conceitos que você quer que as pessoas aprendam ali, envolvido naquela história. Então, a história, eu acho que é uma possibilidade enorme da gamificação, você envolver a história. Um outro elemento aí da gamificação, né, são as pontuações, né? Quem não quer pontuar, ganhar mais pontos, passar de nível, ganhar mais poderes, né? Então, por exemplo, quando a gente joga o Minecraft, por exemplo, né? Se você tá jogando lá no mundo e você precisa você precisa construir algumas coisas, só que enquanto você não descobrir alguns elementos, aí não é dentro de pontuação, né? Mas você precisa passar por alguns passos, você precisa combinar alguns elementos antes de você conseguir ter outros elementos, para aí você poder construir aquilo que você queria construir, né? Então, esse passo a passo dentro da gamificação, ele vai muito de encontro com o que a gente aprende de fato, né? Para você conseguir, por exemplo, fazer um robô que ele vai seguir linha, por exemplo, primeiro você tem que aprender como construir aquele robô. Você não vai sair já pensando, qual é o jeito dele como é que ele vai seguir a linha, né? Você vai primeiro construir para ele andar para frente ali, né? E aí depois você vai inserir a inteligência nele, dele poder escolher para qual lado ele vai de acordo com o caminho da linha, né? Então, eu acho que esse passo a passo da gamificação, de você começar... Você começa de um nível ali mais baixo e aí você vai subindo até onde o jogo te possibilitar, né? É mais ou menos o que acontece com a educação, né? Um aluno, ele pode começar lá na matemática mais básica e virar um super gênio da matemática até onde ele quiser ir, né? Então, acho que esse é um outro ponto da gamificação que é bem legal, né? Que você vai andando, vai aumentando de nível, ou lá no Pokémon, né? Você vai aumentando de nível e aí você consegue trocar Pokémons gastando menos Stardust, por exemplo.
dependendo do nível que você tá, ou dependendo do nível de amizade que você tem. É o que acontece muito com projetos que a gente fala, que você tem a possibilidade de mostrar para os alunos para onde eles estão indo. Isso acontece no jogo. Ele olha pro jogo e fala, pô, que nem se deu o exemplo do Minecraft, preciso conseguir aqui as minhas madeiras ou as minhas pedras, minerar aqui, procurar o meu diamante para conseguir montar o meu capacete de diamante, sei lá, algo assim. E aí todo o processo que envolve até ele chegar lá tá sendo motivado por um objetivo final, né? Tá sendo motivado por uma busca e ele quer fazer o que é necessário fazer para alcançar o que ele quer realmente. Eu acho que a jornada educacional é muito disso. Muitos têm dificuldade de fazer o que é preciso ser feito, porque não consegue visualizar o objetivo final, não consegue visualizar, não consegue se engajar com a jornada pensando no final. Claro que você não pode só pensar no final. A jornada pode ser muito interessante também. Dá pra você transformar a jornada muito interessante. E acho que com o jogo acontece muito isso. Se você tem um objetivo final, mas aquele meio pra chegar até lá é muito custoso, ele é muito chato, ou ele é muito desgastante, ele vai desistir também. Vai falar, deixa quieto isso daí. Então é claro que você motiva pro objetivo final, mas a jornada, pra ele emergir na jornada, que pode ser mais difícil, mas a jornada também tem um segredo ali. Você precisa ter pequenos microelementos durante a jornada também. Eu acho que projetos é basicamente isso, né? É muito forte a gamificação quando você está trabalhando com projetos, por exemplo, porque os alunos têm um objetivo de cumprir lá, terminar aquele projeto para cumprir uma ação ou desenvolver alguma coisa, e aí no meio ele vai precisar aprender, sei lá, fração, vai precisar aprender fazer algumas contas, vai precisar aprender algum conteúdo aí de história, sei lá, né, geografia, não sei o quê. Mas é legal você também misturar no meio da jornada, que ele vai ter que estar motivado para chegar naquele objetivo final, misturar pequenas conquistas ou pequenos elementos de gamificação também, para deixar a jornada interessante, com pequenos passos, sabe? Você fala assim, pô, avancei mais um pouquinho, mas o meu grande objetivo tá sendo lá na frente e você tá sendo movido para chegar até lá, para você conseguir esse masterpiece. É igual você começa só pensar num jogo, assim, vamos pensar num jogo cru. Você vai lá e faz o seu carinha, você monta o seu personagem, tem o seu avatar. Aí nisso você tem sua primeira roupinha. Aí depois você vai ganhando nível, é possível você comprar novas roupinhas, é possível você usar aquelas roupas que às vezes você consegue comprar, mas você não tem um nível de experiência ainda e consegue usar, porque vários jogos de RPG assim, você tá lá, aí você não pode usar essa roupa porque você ainda não tem força suficiente. Então você tem que ganhar pontos de experiência pra ser mais forte pra poder usar. Então fazendo essa história também, esse negócio de avatar eu acho muito importante também, principalmente se a gente for usar com criança, né, que eles ficam hiper hypados, assim, nossa, eu preciso comprar essa roupa, eu preciso conseguir isso. Então eles vão tentar chegar naquele nível, aquilo é um estímulo muito forte pra eles, que é muito legal. Às vezes eles querem a cabeça do nível 1 e o corpinho do nível 10 e aí assim vai, mas eles têm que chegar até aquele nível. Então eu acho que pra eles, principalmente criança, é muito estimulante, assim, eles verem até onde que eles podem chegar, o que vocês estavam falando. E esse negócio visual é muito legal pra eles, cara. É muito, muito massa, assim. Deixa eles muito... Preciso disso. Quero chegar lá. E aí você fica mais motivado pra fazer o que deve ser feito. Porque essa que é a grande sacada. Às vezes os professores levam só isso pra sala de aula. Não é? É preciso ser feito isso. Né? Traz o que é necessário ser feito. Que tem algumas coisas que são mesmo necessárias ser feitas. Mas você tendo esse objetivo final, te estimula muito mais, os jogos mostram isso pra gente. E até mesmo na vida real, né? Muitas vezes, sei lá, concurso público, por exemplo. Cara, estudar pra concurso público, eu particularmente, acho que é um negócio muito desgastante, assim, pras pessoas que estão estudando para um concurso público. O cara tá ali pro vestibular, vai, mais prático ainda. Vestibular, nossa, tá estudando ali pra uma prova, é um negócio pra alguma prova ou duas, sei lá. É desgastante, mas você tá focando lá no vestibular, cara. Você tem um objetivo. E isso motiva muitos hoje no país engajarem mesmo. Tanto que os cursinhos, olha quanto cursinho existe aí. Porque motiva muito as pessoas a estudarem, mesmo que não seja um negócio muito interessante. Né? Ou muito... um negócio assim que... A jornada, né? Que seja... Nossa, que legal, eu tô estudando pro vestibular, que negócio gostoso. Então tem um objetivo e as pessoas se movem por ele.
Mas mesmo assim, tem muitos cursinhos, por exemplo, que deixam a jornada mais interessante. Os professores contam piada nas aulas, aí, sei lá, e que tentam motivá-los pela jornada também. Então, colocam até alguns simulados no meio do caminho, né? Para o aluno conseguir perceber que ele tá avançando de fato, né? Porque senão, se a gente pegar um exemplo de um jogo que só tem chefão, e aí você nunca consegue passar daquele chefão, meu, você fala, não sei fazer nada aqui, eu não sirvo pra isso. E aí, tipo, se o aluno também, ele só vai lá e faz direto já o vestibular e não passa, faz o vestibular e não passa, ele desiste, sabe? É natural a gente desistir de um negócio que a gente não tá conseguindo, sabe? Mas se a gente tem esses incentivos no meio do caminho, né? Se a gente tem esses pequenos passos que a gente consegue perceber, não, eu tô avançando, não, eu tô indo bem, fica um pouco mais fácil de você persistir naquilo, não. Então quer dizer que eu errei naquele ponto, né? Ou você tá passando por várias fases e aí você chega lá na fase do chefão e aí você não consegue passar porque, nossa, eu esqueci de pegar lá a peninha pra conseguir passar desse chefão, porque eu preciso voar nesse chefão. Aí você volta alguns passos, vai lá, captura a peninha e aí você consegue passar daquele chefão, né? Então, um projeto é a mesma coisa, né? Você vai lá, vê no projeto, não, eu preciso saber isso pra fazer esse projeto. Você vai lá, conquista todas aquelas habilidades, chega no projeto e fala, puta, mas faltou aqui eu fazer tal coisa, faltou eu descobrir como é que junta o eixo com a roda. Então, deixa eu voltar lá alguns passos antes pra ver como é que junta um eixo com roda, pra ele ficar mais firme, pra depois eu voltar no meu robô aqui e juntar o eixo com a roda, né? Então, acho que essa é a parte legal também dos jogos, né? Que você chega num ponto e fala, nossa, não tô conseguindo passar disso aqui porque eu preciso capturar um item especial que tava lá na nossa, sei lá, na outra fase que eu não capturei nesse momento, né? Então, eu gosto, acho legal dessa possibilidade, né? E é toda a experiência, né? Porque eu acho que todas essas possibilidades, geralmente, elas vêm com uma experiência muito boa, né? Então, você percebe ali que são pequenas conquistas. E o que eu acho que isso talvez fique muito distante da escola. Porque, às vezes, os professores apresentam um conteúdo em específico. É lógico que a gente sabe que lá, no final de toda a jornada, essas coisas, teoricamente, deveriam se ligar e, né, a continha básica que o aluno aprendeu lá no primeiro, segundo ano com maçãzinha vai virar uma super equação no final, ele vai usar aquilo. Mas no jogo é muito mais evidente as coisas que você aprendeu e é geralmente muito mais divertido, né? A fase ali, a história, então eles se envolvem muito mais. E talvez seja isso que fique muito distante da escola. Quando os conteúdos são só apresentados porque tem que ser apresentados de um qualquer jeito que vão ser apresentados, e talvez não tenham tanta relação, não tenham tanta conexão com o que os alunos gostam, aí a gente perde, né? Aí eles só fazem porque tem que ser mecânico, ou porque, tá bom, tem que fazer, ou nem fazem, nem aprendem mesmo, nem percebem, né, que aprenderam. É o clássico, eu finjo que aprendo e você finge que ensina. E é isso aí. E segue o baile, né? Só finge. E habilidade que você acha que você conseguiria desenvolver jogando Fortnite? Tem uma habilidade espacial ali, né? Então, tu sabia que as crianças de hoje em dia, elas não conseguem jogar Mario? Porque ele é 2D. Ele acha que eles não têm recurso suficiente. Porque igual, se você pensar no Fortnite, eles constroem toda hora, pega madeira, não sei o que, faz não sei o que, blá blá blá. N possibilidades. E o Mario, você só tem que pular e correr. E no máximo voar. Então eles não conseguem jogar hoje. Eu li isso faz um tempo já. Que as crianças de hoje em dia sentem muita dificuldade. Uma por causa do controle. O controle é muito simples, do Super Nintendo, se for ver. E o controle do Play, por exemplo, tem os analógicos, tem os DualShock lá atrás. E eles não conseguem. Eles acham chato e acham difícil. Porque, como assim eu tenho que passar essa fase só correndo e pulando? Achei incrível. Mas isso é comum mesmo na vida como um todo, né? Que a gente percebe isso de forma muito específica. Mas na vida como um todo, pô. Você consegue hoje, sei lá... As pessoas não conseguem nem ligar no telefone, mas...
Porque tem mensagem, saca? Todo mundo é chato. Como assim? Eu vou ligar, vou Esperar digitar o a número. pessoa atender. Como que eu vou decorar o número do telefone? Pô, sei lá, 10 anos atrás a gente sabia todos os números de cor, cara. Agora tem que digitar, tem que decorar o número. Como assim? Então eu acho que vários processos da vida são assim. Eu acho que é comum, é a evolução da vida, sabe? Como um tudo, e a tecnologia tá trazendo isso mesmo. Daqui a pouco as crianças, eu acredito nisso, cara. Daqui a pouco os jogos vão ser, cabeça, experiência lá, jogador número 1. E aí você vai falar assim, como assim usar um controle pra jogar? Eu quero imergir no jogo, pô. Que coisa sem sentido, eu vou usar Eu os vou usar um dedos. controle, vou ficar vendo uma tela só, sendo que eu posso entrar no mundo todo. Então é uma evolução comum, eu acho, sim. E eu acho que a gente, por exemplo, a gente gosta muito desses jogos mais antigos porque tem uma sensação de nostalgia e tal, remete a coisas da infância. É muito Mas se mais a gente sentimental tivesse- do que jogabilidade. Se a sabe? gente tivesse acesso... É que eu não tenho videogame hoje em dia, mas se eu tivesse acesso a um videogame desses, eu também ia olhar e falar assim, nossa, olha que chato que era antes. E eu acho que isso rolou em várias coisas. O Gera citou o negócio do telefone, mas a Disney também teve problema com isso. A Disney lançou 1 milhão de filmes 2D, todo mundo curtia, não sei o quê. Eles começaram a trazer o 3D. Quando eles tentaram fazer o 2D de novo com a Princesa e o Sapo, foi o maior fracasso deles. As crianças odiaram. Nossa, que chato. E se você olhar os desenhos infantis hoje em dia, são tudo com esse, sabe, assim, esse 3D, tentando mais noção de profundidade e tudo mais. É a mesma coisa se olhar assim E pra um não é a filme. história. IMAX, não sei o que, aquele monte de experiência assistindo um filme, daí você vai lá e assiste um filme preto e branco do, sei lá, sem voz. Charlie Chaplin. De novo, o Charlie Chaplin tem o seu valor, óbvio que tem o seu valor, mas por uma questão cultural, por uma questão, né, de desenvolvimento do que aconteceu e tal, tem o seu respeito. Mas se você for desenvolver uma obra agora, sem som e preto e branco, é muito difícil isso ser bom, sabe? Pode ser que tenha um lado aí mais artístico, alguma coisa pra ter aquela percepção diferente e tal. Mas popular, é muito difícil isso acontecer, sabe? Porque, é comum isso, é a evolução da vida mesmo, como um todo, pô. Eu acho que se hoje em dia, por exemplo, a galera for colocar, não sei, Titanic, Avatar, que esses filmes que foram grandes sucessos, e levar criança pra assistir, eles não vão curtir. Provavelmente vai estar mais lotado um cinema de adultos que assistiram antes e tal. Por exemplo, Harry Potter 1. Já tá, pras crianças, aquilo já nem é mais tão interessante assim. Eles ainda gostam, tem muita criança que gosta, mas já não é mais a história, a magia, porque já saiu várias outras coisas. E se você for ver questões de jogabilidade, por exemplo, Fortnite tem muito mais jogabilidade do que o Mario. Sim, Mas é a um gente mundo aberto. volta, de novo, a gente volta porque é mais uma questão sentimental do que jogabilidade, de fato. Então, acho que as coisas vão evoluindo. Não, mas o que eu quis dizer é que não é que é melhor ou pior, sabe? Então acho que não tem muito. Eu acho que eles ficam restritos a... Eles estão expostos a muitos recursos no Fortnite, muitos recursos. É o N quanto recursos. eles conseguem se envolver, né? E lá é aquilo, sabe? E isso que é engraçado, porque às vezes, pelo menos eu pensei assim, falei, pro moleque jogar bem Fortnite, tem que ser muito bom, ele tem que ser muito rápido, ele tem que ser muito ágil com os dedos, porque eu vejo os caras, eu não jogo, né? Mas eu vejo os moleques construindo a coisa, plá, plá. Eu não consigo enxergar quando eles atiram no outro carinha lá longe, assim, ó, não enxergo de verdade, isso que eu já, meio cego. Mas não enxergo. Aí eles vão jogar um jogo bem mais simples e eles sentem muito mais dificuldade. É incrível isso. É muito, tipo, inverte as coisas assim. Você fala assim, não, esse jogo é muito simples, é só ir pra frente. E os moleques falam assim, não consigo jogar. Aquele dia que a Tamini deixou o notebook ali, os meninos apanhando infinito. E depois pegava assim, ó, vamos jogar um Free Fire aqui. Os carinhas desse tamanhozinho aqui, eles atiravam. Uau, assim, mano, eu tenho que jogar assim pra ver esse negócio. E é muito engraçado, velho. Eu fico muito chocado, assim. Mas Que muda muito, assim, que é muito interessante essa percepção específica e que ela acontece em diversos outros espaços ou diversos outros contextos. Esse negócio quando você tem uma percepção maior da coisa. O clássico professor universitário, por exemplo. O cara sabe, nossa, aquele monte de coisa, eu sei tem os físicos, sabe um monte de coisa, aquilo, outro. Aí você vai mostrar uma coisa simples pro cara, não, cara. É mais difícil, tem que ser mais complexo que isso. Não é só isso. As pessoas têm dificuldade quando você tem uma
você tem uma percepção maior ou mais ampla ou com mais recursos de algum tema, é muito difícil você voltar e ver o simples. Isso é muito difícil para professor, por exemplo. Às vezes as pessoas falam umas coisas e acham que é trivial, é básico. Aí você fala assim, não, mas isso é trivial. Isso já é básico. Daí as pessoas, cara, não tá entendendo o que você tá falando. Porque pra ele é trivial. Enfim, isso acontece em vários temas mesmo, vários contextos. É interessante a gente perceber isso. E é uma evolução da humanidade, cara. É a mesma coisa a gente olhar hoje e falar assim... Você se locomover usando animais. Na Idade Média era muito comum as pessoas, sei lá, viajarem muitos quilômetros, sei lá, usando o cavalo e etc. E tinha uma habilidade nisso. Tinha uma habilidade em se locomover dessa forma. E se hoje a gente... Que é muito mais rápido do que andar, que era o outro recurso que eles tinham na época, né? E se hoje a gente voltar pra isso, a gente não consegue. Porque a gente fala assim, nossa, cara... Como que eu vou pra São Paulo de cavalo? Não sei nem sei lá um cavalo. Então, eu tenho dificuldade nisso, sabe? Como que eu vou montar num cavalo? Eu tenho dificuldade, não é simples pra mim. E agora você entra num carro, você sai do cavalo de pau, pô. Que é uma atividade, assim, acredito eu, não conheço, não sou especialista em hipismo, né? Mas eu acho que você pilotar um carro, assim, dirigir um carro com habilidade, cavalo deve ser muito difícil também fazer. Mas enfim, é interessante esse fato mesmo, que quando a gente tem esse conjunto de habilidades, quando a gente volta pro básico, ela parece difícil. Eu diria que são habilidades diferentes, né? Dirigir um cavalo e dirigir um carro são habilidades diferentes. Jogar o jogo do Fortnite e jogar o jogo do Mario parecem que são parecidas, mas são habilidades diferentes ali, né? Então, são coisas que você treina diferentes, né? E aí, principalmente, a gente compara, porque às vezes essas coisas que envolvem habilidades diferentes têm um mesmo propósito final, talvez. No caso do Fortnite e o Mario, é um jogo que você tem que cumprir alguns objetivos do jogo ali. No caso do cavalo, do carro, você tem que... É pra você se locomover. E aí você compara, pô, é o mesmo objetivo final, tem que me locomover, mas tem habilidades diferentes. Você fala, pô, uma coisa é muito difícil, a outra não é tão difícil e tal. Não é tão difícil pra você agora, né? Mas antes de você aprender a dirigir, quando você começou a aprender a dirigir lá, o carro morria o tempo todo. Agora, uma coisa eu acredito real. Essa molecada dessa reportagem, por exemplo, tem dificuldade de jogar o Mario. Mas eu tenho certeza que se eles saírem do ponto zero, saírem do ponto zero com o repertório deles e pegar um jogador da idade deles e sair do ponto zero também na década de 80, por exemplo, com o Mario, eles aprendem muito mais rápido a jogar o Mario. Eles conseguem jogar o Mario muito melhor se, tipo, falar assim, não, essas crianças vão aprender a jogar o Mario de fato. Porque eles têm muito mais, eu acho que a combinatividade na cabeça das crianças hoje, né, a nossa, né? Não são eles, somos nós, né? Não é eles, nós. Eu acho que hoje a gente tem capacidade de processar muito mais informação e aprender muito mais coisa. Eu acredito real que se falar assim, não, agora eu vou aprender. Não que já sei ou não sei. Se sai o ponto zero hoje, com o repertório que eles têm, vários inputs que a gente tem hoje, do mundo todo, enfiando um monte de coisa na nossa cabeça toda hora, e sair um jovenzinho da década de 80, os 2.0, vamos começar a jogar Mario agora, eu acho que o de hoje consegue aprender mais rápido e jogar melhor. E vocês usam gamificação em algum ponto da vida de vocês? Por exemplo, pra sair de alguma rotina, ou pra adquirir algum hábito novo, ou pra aprender alguma coisa nova? Cara, talvez eu use um pouco de gamificação, mas não tão explícito assim com a corrida, por exemplo. Eu coloco objetivos e vou cumprindo, tentando ir atrás de um objetivo específico, sabe? Não vou ao léu. Tem muita gente que corre só por correr. Ah, eu vou correr por saúde aqui, vou correr... às vezes, corro quanto dá, o que der. E aí seria um exemplo de você tratar uma atividade sem gamificação, por exemplo, sem nenhum elemento. Eu já coloco objetivos, pelo menos. Eu não sou tão pilhado no sentido de colocar planilha e tal, ver o quanto que eu tô evoluindo, fazer gráfico, não sei o que seria, acho que uma evolução ainda mais da gamificação. Mas eu pelo menos coloco objetivos específicos em datas específicas. E aí isso pode se considerar talvez um pouco de gamificação. Eu tô buscando aquilo. E aí eu me motivo mais pra fazer o que tem que ser feito pra chegar nesse objetivo maior que estou mais motivado, sabe? Inclusive, existem vários aplicativos que, por exemplo, com esse intuito de atividades físicas e tudo mais, e sei lá, tem alguns que têm temática de zumbi e
E a ideia é exatamente essa. Pô, é esse legal. aplicativo da corrida com o zumbi eu achei muito engraçado mesmo. Você sai da rua, você tem que fugir do zumbi. É, Você teoricamente. sai correndo da rua pra fugir do zumbi. E aí, assim, ele coloca alguns objetivos de tipo, quando você consegue correr 1 quilômetro, você consegue pegar uma água. Então, assim, né? Você consegue até transpor isso pra vida real. Ah, depois de eu correr 1 quilômetro, eu consigo dar uma bebida de água. Até lá eu não consigo. E a ideia é você, sei lá, emergir naquele mundo mesmo e tal. É muito legal. E eu acho que é comum isso acontecer. Eu acho que as pessoas estão percebendo, ainda mais porque a gente, né, usa o celular hoje em dia pra tudo, como uma extensão do nosso corpo, inclusive pra ir correr, porque é mais fácil de você metrificar e perceber o quanto que você correu, no tempo que você correu. Então tem muita gente preocupada em te ajudar a alcançar os seus objetivos ou te ajudar a melhorar a sua rotina. Então, por exemplo, você falou de hábitos e não sei o que. Tem vários aplicativos que te lembram de, sei lá, eu quero adquirir um hábito de ser mais saudável e tomar mais água. Então, tem vários aplicativos que já são mais bonitinhos, que já são mais, não sei se gamificados, mas que eles já têm uma outra proposta e que, às vezes, para você incluir um novo hábito, você tem que ter uma sequência de vários dias de ter concluído todos os hábitos anteriores. Então, talvez isso se encaixe também nessa temática. É super gamificado, tem aplicativo pra criar hábitos, tem uns aplicativos muito gamificados, que você vai ganhando pontinhos e tal, você vai evoluindo o nível, você vai de acordo com a sequência, etc, pra criar diversos hábitos, né? Desde beber água mais vezes no dia, até você correr melhor, ou correr mais mesmo. É muito legal. Os próprios aplicativos aí por exemplo, aplicativos de aprender línguas, eles não são propriamente um jogo, mas eles têm elementos de gamificação. E você vai conseguindo, você tem que entrar todo dia pra ganhar um pontinho. Daí tem os dias, as sequências que você faz. De meditação, por exemplo. Já vi vários aplicativos de meditação que tem quantas vezes você meditou dias consecutivos. E aí, se você conseguir meditar, sei lá, tantos dias consecutivos, você sobe de nível. Eu uso um aplicativo de lista de tarefas. E aí, eu não tenho muita ligação, assim, com a gamificação do aplicativo. Não sou muito engajado, então eu vou fazendo sem muito ver os pontos e tal. Mas vira e mexe eu vejo lá, você subiu de nível, não sei o que, você tem tantos pontos, agora você é executor não sei o que, de tarefas não sei o que, então... A galera usa ele muito te dá isso. umas premiações, né? Te dá umas premiações pra você se sentir motivado aí a continuar fazendo. O próprio... Eu não lembro se o Kindle faz, mas o Kobo, que era um outro reader que eu tinha, também tinha isso. Então ele tinha vários prêmios, assim, que era tipo uns adesivos, uns timbals, assim. E aí era tipo, você passou de tantas horas lidas, você ganhava um. Você é o leitor da madrugada. Se você lia entre as 2 da manhã e as 4 da manhã, você ganhava um daquele. E isso é muito legal. Isso são elementos que a gente consegue levar para a sala de aula, por exemplo, e não necessariamente ter um computador, mas que talvez engaje mais as crianças. Eu lembro que uma coisa que a gente fazia muito, a gente tinha um esqueminha de prendas, porque a gente dava aula para criança pequena, né? Então a gente tinha uma caixa lá com adesivo, com lápis, etc. E aí, por exemplo, a gente dava uma atividade. As crianças que ganhavam, sei lá, que conseguiam ir muito bem nessa atividade, podiam escolher um prêmio lá. E aí a gente combinava com eles que durante o ano todo mundo ia ganhar pelo menos uma vez. Então, às vezes, a gente elaborava uma atividade porque a gente já tinha percebido no que aquela criança era melhor. Então, a gente fazia uma atividade mais direcionada para ela ganhar mesmo. A gente sabia que isso ia acontecer. Então, concurso de desenho, concurso de não sei o quê. Mas a gente combinava que eles iam ganhar pelo menos uma vez e podia ter uma atividade que fosse muito educacional ou não. E aí eu lembro que, assim, eu dei prêmios porque para quem nunca tinha deixado de entregar a tarefa, para quem tinha... sabe, assim, se envolvido em todas as atividades. Então, eu acho que, às vezes, isso, né, não sei, condições de cada um, dá pra gente adaptar a realidade da sala de aula, do professor, mas são coisas super legais que você pode levar pra sala de aula tranquilamente. E, com certeza, os alunos se engajam mais, porque se a gente falava assim, essa atividade vai ter prenda, eles já voltavam a atenção completamente pra fazer a atividade. E se eu não falava nada, às vezes eles estavam, tá bom, depois eu faço. Depois eu entrego. Deixa eu terminar meu assunto aqui, depois eu...
E isso acontecia frequentemente. Então, eu acho que esses tipos de elementos é super tranquilo. Você fazer um adesivo, você pode, sei lá, trazer alguma coisa especial. A gente tinha isso na escola com essa estrelinha dourada, né? Estrelinha dourada, estrelinha verde, sei lá o quê. A gente tinha um monte. Mas, às vezes, você pode levar isso pra sala de aula de um jeito sem ser tão elaborado assim, né? Um grande potencial de engajamento quando você coloca esses elementos. Você coloca lá e tem que deixar exposto pros alunos. Eu acho que isso que é legal. Tem lá a badge de programador Jedi. Daí o aluno olha assim e fala: caraca, programador Jedi, deve ser muito, muito legal, quero ter essa badge. Daí ele vai lá e vê o que é preciso ser feito pra conseguir aquilo. Eu falo: então eu vou fazer. Pra eu me tornar um programador Jedi, sabe? Quando você nomeia as coisas, você dá título. Acho que essa é a grande sacada também, né? Da gamificação. Você dá título, você dá uma recompensa, você tem o seu status, né? Nossa, eu sou programador Jedi, cara, que da hora. Você dá XP, você dá uma roupa, você dá moeda, enfim, sei lá, existem várias coisas. E aí, associado a isso, você consegue mostrar pra ele o que é necessário ser feito pra conseguir. Aí ele se motiva a ir atrás e fazer o que é preciso ser feito. Bom, então a gente falou aqui sobre os jogos eletrônicos, como a gente pode aprender com eles, né? Falamos como a gente aprende sem estar necessariamente aprendendo, mas a gente precisa, às vezes, tomar consciência de que a gente aprendeu alguma coisa com aquele jogo. E a gente falou também de alguns jogos educacionais, né? Que eles têm o propósito mesmo de te ensinar, mas que às vezes eles não são tão efetivos, às vezes, por não estarem tão ligados emocionalmente, né, tão empaticamente com os alunos. E falamos que que existem elementos de jogos no nosso dia a dia, né? A gente consegue incluir elementos de jogos, já que jogar é tão legal, todo mundo gosta tanto de jogar, a gente consegue incluir esses elementos de jogos no nosso dia a dia para tornar a nossa rotina mais fácil, nossa rotina mais legal, para criar novos hábitos, para aprender coisas novas. E a gente consegue levar esses elementos de jogos, né, essa gamificação, até para dentro da sala de aula, para impulsionar o interesse dos nossos alunos para aprender alguma coisa, para eles chegarem lá no final, para eles entenderem o porquê que eles estão aprendendo aquilo naquele momento, e não só, você tá aprendendo isso porque eu quero, porque é assim, porque você tem que aprender agora, né? Então, quando a gente dá um objetivo final para eles, fica muito mais fácil para eles se motivarem e entenderem o porquê que eles estão aprendendo aquilo naquele momento. Acho que é legal quebrar esse preconceito de que jogos são jogos aí. Essa molecada que não para de jogar, fica só jogando. E tentar entender um pouco mais o que esse jogo pode trazer de aprendizado de fato e, quiçá, trazer isso para a sala de aula. É possível, pode ser um pouco difícil de trabalhar, gerenciar essas coisas e tal. É muito importante que você esteja dentro desse contexto também para se arriscar em coisas desse tipo. Mas jogos ensinam muito a todo momento. É uma parte da vida, a gente já falou aqui várias vezes que a gente aprende enquanto vive. A gente tá aprendendo toda hora. E os jogos são momentos de autoestímulo cognitivo. Normalmente as pessoas estão muito imersas naquela história, naquela atividade, naquele objetivo daquele jogo. Então, com certeza, há ali um aprendizado. Só basta a gente sentar um pouquinho, pensar, analisar se a gente pode aproveitar aqueles aprendizados dentro de um contexto mais intencional, de fato. E vale a pena. No mínimo, usar os conceitos de gamificação dentro da sua aula, que fica muito mais fácil. Dá uma estrelinha aí, que vai ser massa. Exatamente, até o próximo podcast. Valeu, turma, que é o Jerônimo. Tchau, galera. Tchau, galera.